Meu irmão, minha irmã, paz e bem para você. Hoje é quarta-feira, dia 6 de janeiro. Lembrando a você que às 18 horas, no Salão Social, temos a missa presidida pelo Padre Rosivaldo. Você é convidado, que é da nossa paróquia, da nossa cidade, é convidado a participar. Hoje, nós fazemos memória, na data de hoje, em 1848, os guaranis são declarados cidadãos paraguaios por um decreto do presidente Lopes. E também, na data de hoje, em 1915, acontece a reforma agrária no México. E hoje é o Dia Mundial da Gratidão. Infelizmente, a gente banaliza muito as coisas, né? Gratidão não é só dizer gratidão, gratidão às pessoas. Gratidão, de fato, é você sentir interiormente essa situação, condição sua de pessoa que é grata. Mais do que falar, obviamente, que precisa expressar, mas mais do que falar é você sentir em você essa gratidão pelo sol, pelo ar, pela lua, pelas estrelas, pelas árvores. Então, quando nós somos de fato gratos, nós não vamos fazer nada que agrida ao irmão, nem vamos fazer nada que agrida ao ambiente, que é o que possibilita a vida sua e de cada um de nós. Então, gratidão nesse sentido. Somos gratos pelo mais um dia de vida e por tudo aquilo que possibilita o meu dia. Por isso eu vou evitar todo o máximo não poluir o ar, não desmatar, não contaminar as águas, o subsolo, porque assim eu estou prejudicando a vida. Não tem como sermos gratos, gratidão, e fazer coisa contrária àquilo que deve brotar do nosso coração. Vamos escutar o evangelho de hoje, São Marcos, capítulo 6, os versículos do 45 ao 52, que diz: Depois de saciar os 5.000 homens, Jesus obrigou os discípulos a entrarem na barca e irem na frente para Betsaida, na outra margem, enquanto despedia a multidão. Logo depois de se despedir deles, subiu ao monte para rezar. Ao anoitecer, a barca estava no meio do mar e Jesus sozinho em terra. Ele viu os discípulos cansados de remar, porque o vento era contrário. Então, pelas 3 horas da madrugada, Jesus foi até eles andando sobre as águas e queria passar na frente deles. Quando os discípulos o viram andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma e começaram a gritar. Com efeito, todos o tinham visto e ficaram assustados. Mas Jesus logo falou: Coragem, sou eu, não tenhais medo. Então subiu com eles na barca e o vento cessou. Mas os discípulos ficaram ainda mais espantados, porque não tinham compreendido nada a respeito dos pães. O coração deles estava endurecido. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Também nós precisamos a cada dia abrir o nosso coração para compreendermos, acolhermos e testemunharmos aquilo que mesmo não compreendendo, nós sabemos que é obra de Deus na nossa vida, não é mesmo? Então os discípulos não entenderam o fato dos pães do evangelho que nós escutamos ontem, porque seu coração estava endurecido. Por isso, não são capazes de reconhecer Jesus naquele que caminha sobre o mar. O evangelho de hoje nos revela a identidade misteriosa do pão. É o Senhor que aparece aos seus como Deus criador e libertador. Aquele que domina o caos e liberta do abismo. Manifesta-se dizendo o nome revelado a Moisés. Sou eu, lá em Êxodo 3:14. Os seus podem assim ver a sua glória sobre as águas invisíveis e o caminho, como o Salmo 77, versículo 20, vai nos lembrar. Depois das parábolas, houve uma prova para ver se tinham entendido a palavra. O Cristo, que dormindo, age como grão que morrendo produz fruto. Também agora, depois do fato do pão, vem esta prova para ver se entenderam o pão. O Senhor crucificado e ressuscitado, vencedor da morte que eu considerava vencido. Os discípulos, porém, não sabem discernir o corpo de Cristo, nem nos tempos de Jesus, nem nos dias de Paulo, nem nestes tempos que se chamam hoje. O Evangelho foi escrito para nós, aquela barca que se chama igreja. Ela, estando ausente, o esposo, é chamada a reconhecê-lo, e reconhecer o presente e atuante naquele pão que ela parte e reparte em sua memória. A Eucaristia é mais que partilha e fraternidade.
porque não é apenas amor vago e indefinido, fantasma que lembra uma pessoa que é importante que se vê. Não é só isso. O pão é o que diz em suas palavras na última ceia, é Ele mesmo, o Senhor que se doa totalmente a nós por amor. A fé nos permite reconhecê-lo em todo o seu poder salvífico. Nele e por ele nossa vida se torna uma resposta de amor ao Pai, aos irmãos e irmãs que caminham conosco. Este dom e esta resposta não são em ilusão. É eu, ou sou eu, como vai dizer, ou é eu, como está lá no Êxodo, significa inquestionável e impronunciável nome de Deus. Deus, com efeito, é amor. E quem está no amor habita em Deus e Deus nele. Como na primeira carta de São João, capítulo 4, 16, vai nos dizer. Entender o pão não é outra coisa senão se alimentar de Cristo, para ser alimentado a Ele, Filho do Pai e irmãos de todos. Quem come deste pão habita em mim e eu nele, como Ele mesmo nos diz em João 6,56. Estamos nele e Ele em nós, numa mesma vida e num único Espírito que nos coloca em mútuo serviço, lavando os pés uns dos outros e amando-nos como Ele nos amou. A dificuldade dos discípulos na barca é não ter entendido isso. O motivo, como explica o evangelista, é a dureza do coração, cujas causas serão apresentadas mais adiante. O fato dos pães, na verdade, é só entendido onde a Eucaristia é celebrada como escuta, com amor, com zelo, com a dedicação. E tantas vezes nos falta isso, com a obediência, com o louvor, na comunidade dos irmãos. Sem isso, não passa de um fantasma. A Eucaristia não é vista, reconhecida, valorizada por nós. Esse texto nos faz pensar o fato de que, enquanto os discípulos não reconheceram o Senhor, a multidão o reconhece, o toca com fé e são salvos. Assim também acontece muitas vezes com muitos de nós, que estando tão acostumados, já nos anestesiamos e não percebemos a presença grandiosa de Deus. Que você perceba esta presença e que você se deixe conduzir pela presença amorosa do Pai. Desejo que você tenha um dia abençoado e que você fique na graça de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.